Povo de Deus, Isaías capítulo 33 e 34. E aqui praticamente nós não temos novidade do que nós já temos aprendido nos capítulos anteriores. O Deus que ainda continua, o profeta Isaías, que ainda continua profetizando aí os acontecimentos relacionados a Judá, a Assíria, Babilônia, e todos os povos vizinhos. E a base que nós já temos aprendido é que Deus vai usar o inimigo para corrigir o povo dele. E aí o povo dele sendo corrigido, esse povo vai se arrepender, esse povo vai ser restaurado. E Deus também vai levar a correção aos inimigos. Porque apesar de Deus usar esses inimigos, Deus não vai fechar os olhos para a realidade pecaminosa deles, que é algo muito mais grave. Porque Judá, né, e ele peca, mas ele tem o refúgio, ele tem o caminho do perdão, porque mesmo pecando contra esse Deus, eles têm esse Deus. E as outras nações não tem como Deus aquele que criou os céus e a terra, e o Deus deles, na verdade, é um Deus fabricado, né? É um Deus que se faz Deus, mas de fato não é Deus, são demônios que se fazem de Deus, mas não é. Então essa é a base. Algo que eu não comentei nos capítulos anteriores, não sei se foi o de ontem ou antes de ontem, e que já comentei em outras ocasiões, e é bom sempre estar trazendo a memória de vocês, nós já temos aprendido que o povo de Israel ele passa por um processo de crescimento, né? De conhecimento da revelação de Deus. Eles não tinham inicialmente uma perspectiva muito clara de vida após a morte, e essa perspectiva é cada vez mais crescente. Eles não tinham uma perspectiva clara que nós temos hoje da existência do diabo, e essa perspectiva, esse entendimento cada vez mais vai se tornando claro na realidade do povo de Israel no geral. Quando falo de Israel, é geral, né? Dentro da divisão é Israel e Judá, mas no geral é Israel, povo de Israel, que é a origem lá em Jacó. E também eles vão passar também por uma fase de crescente, porque eles admitiam a existência de vários deuses, mas acreditavam que o Deus de Israel é o Shaddai, o Todo-Poderoso. Sim, existem outros deuses, mas o nosso Deus é poderoso. Aí depois eles vão evoluir no entendimento, vão perceber que na verdade não existem outros deuses e o Deus de Israel é o mais poderoso. Só existe um Deus só. O restante não são deuses, são invenções, né? São anjos que tentaram se fazer de Deus no máximo, mas na verdade são criaturas, ok? Isso aí tem a ver com a expressão paneteísmo. Depois, se você quiser, você faz uma pesquisa, a palavra, o que significa paneteísmo? Acho que é isso, uma expressão, paneteísmo. Alguma coisa, se não for paneteísmo, é algo muito parecido. Então são crescimentos, são históricos, né? Conceitos do povo de Israel que vão sendo desenvolvidos no decorrer do tempo, e eles saem de uma imaturidade, de um entendimento primitivo, para um entendimento mais próximo da realidade de Deus. Ok? Você já também já aprendeu no sentido geral de que nós estamos aqui no período pré-exílio, né? Porque depois que os deuses usar os profetas, isso vai ser mais ou menos, vai passar aí de reis, aí já tivemos lá uma imagem no início da nossa caminhada aqui em Isaías, lá nos capítulos iniciais, nós postamos no grupo devocional da igreja as imagens da divisão do reino, os reis que reinaram no Reino do Sul, os reis que reinaram no Reino do Norte, não é isso? Então, na internet, no Google, você pode dar lá, fazer uma pesquisa, é fácil, você vai encontrar dividido lá. Quem foram os profetas que pregaram no Reino do Sul? Quem foram os profetas que pregaram no Reino do Norte? Quais foram os reis que reinaram no Reino do Sul? Quais foram os reis que reinaram no Reino do Norte? Qual desses reis foram bons? Quais desses reis foram ruins? Já sabemos que no Reino do Norte todos foram ruins. E no Reino do Sul ainda alguns escaparam, mas a maioria foi ruim. Então essas são as informações importantes que precisa ter
Está na sua mente. E no final, esse povo vai ser levado para a Babilônia, vai ficar lá 70 anos, e depois de 70 anos vai voltar para reconstruir o templo. E aí depois esse templo, de novo, vai ser destruído. No caso, vai ser destruído lá já no Novo Testamento, né? No ano 70 depois de Cristo. Já falamos algumas vezes isso aqui, às vezes quando vão recordar, porque esse entendimento é de fundamental importância dentro da história dos livros do povo de Israel, né, no Velho Testamento. É fundamental importância você entender de maneira muito clara, porque aí tem essências que vai te dar base para entender muitas coisas. E aqui, então, no capítulo 34, nós temos esse contexto que nós já conhecemos, né, de Deus falar sobre as outras nações, de castigo e de restauração. Ok? Olha o título aqui no capítulo 33: A aflição e o livramento de Jerusalém. Já falamos sobre isso, né? Olha o título no capítulo 34: A indignação de Deus contra as nações. Já temos conhecimento disso aqui. Vamos tentar recordar algumas coisas aqui que nós temos aprendido e vamos ver se tem alguma coisa nova. Versículo 1 fala assim, ó, uma parte do versículo 1: Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, será tratado com perfídia. Ou seja, aqueles que serão usados para fazer alguma coisa, depois vão ter as consequências. Ok? Olha o versículo 2: Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos inspirado. Se tu o nosso braço amanhã, se tu o nosso braço manhã após manhã, e a nossa salvação no tempo da angústia. Né? Orações. Nós aprendemos em toda a Bíblia, no Velho Testamento e Novo Testamento, essa questão da oração, de busca ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo perdão, e esse recurso sempre esteve à disposição do povo de Deus, mesmo o povo de Deus estando em pecado. O arrependimento, a busca da misericórdia de Deus é sempre válida, ok? Versículo 2, versículo 3: Ao ruído do tumulto, foge os povos, quando tu ergues as nações, são dispersas. Está vendo? Um Deus que age nas nações. Versículo 6: Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Então, vai acontecer essa desgraça toda, mas haverá em Sião estabilidade, né? Nos teus tempos. Aqui na minha Bíblia Plenitude, a palavra tempos aqui, segundo a Bíblia Plenitude, é et, ou seja, em outras palavras, no hebraico diz respeito a um tempo determinado, né? A uma ocasião, a algum período de tempo, né? Ou seja, ou tempos atuais. Porque no hebraico tem uma outra palavra que é olam, que se refere a uma vasta extensão de tempo. Nesse caso aqui de tempo, o hebraico aqui usado, ele é usado para descrever um pequeno espaço de tempo. Então, no hebraico que fala, vai acontecer isso em um pequeno espaço de tempo. Lembrando que eu sempre falo do filme, né? Do filme no sentido que muitas vezes tem várias séries. Aqui, a série do filme, segundo o profeta aqui, vai ser curta, ou seja, vai acontecer em um pouco espaço de tempo. É bem verdade que o pouco espaço de tempo de Deus é um tempo muito grande para nós. Não é isso? Então, esse pouco espaço de tempo aqui, dentro de uma previsão escatológica, assim, considerando a realidade humana, não é tantos e poucos tempos assim. É bem verdade que, em outras palavras hebraicas, né, o elan no hebraico, aí é um tempo mais ainda distante. Então, mesmo que o hebraico diga que é um tempo curto, esse curto, de uma perspectiva humana, pode ser visto como longo, ok? Mas aqui a ideia é você entender que no hebraico o que Isaías está falando é que não é uma coisa muito longa, não é um tempo muito lá para frente. É um tempo que aquele povo iria ver, perceber, né? Lembrando que naquela época eles viviam um pouco mais do que a gente vive hoje, né? Muito bem, continuando aqui, versículo 9: A terra geme e desfalece, o Líbano se envergonha e se murcha, Sarão
se torna como um deserto. Bazã e Camelo são despidos de suas folhas. Ok? Bazã e Carmelo são despidos de suas forças. De camelo aqui. Ou seja, os lugares antes abundantes, né? Ó, lembra da rosa? És a rosa de Sarão. Lá em Sarão tinha, né, umas rosas bonitas. Né? Por isso, lembra de Salomão e Sulamita, né? Rosa de Sarão. Né? Lembra de que nós falamos anteontem, não sei, sobre Amós, né? Que fala sobre as vacas de Bazã. Então, lugares antes abundantes, lugares com referenciais de abundância, de prosperidade, de beleza, se tornarão referenciais ruins, né? Perderão esses brilhos, esses referenciais, mas depois tem a restauração, ok? Versículo 13: os que estáis longe e os que estáis perto, reconhecei o meu poder. Então, o objetivo de tudo, quando Deus bate, é para você, rapaz, se você não entender que eu sou Deus poderoso, observe que Deus, ele não depende disso, mas ele criou as suas criaturas e ele sabe que a felicidade, o futuro dessa criatura depende desse reconhecimento, dessa dependência, né? No caso espiritual, como eu tenho pregado, precisamos ter independência. Ou melhor, precisamos ter dependência, né? No Brasil, o 7 de setembro nos lembra assim, independência ou morte. Mas no sentido espiritual, a palavra-chave é dependência ou morte. Já pregamos sobre isso. Ok? Então, Deus faz tudo isso para o pessoal entender essa dependência, senão vai ter morte para eles. Aí, encerrando o capítulo 33, versículo 24: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então, no futuro, não haverá enfermidade. Então, é muito claro na palavra de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que sim, uma enfermidade física e até mesmo uma enfermidade emocional pode ter consequência raiz lá no pecado. Consequência não, raiz lá no pecado. Pecado podem trazer doenças físicas e emocionais. E aí, se é a origem de pecado, a doença física, se é a origem do pecado, se a origem da doença emocional for o pecado, tratando o pecado, o físico vai embora, o emocional vai embora. Quando a raiz é o pecado. Então, sempre deve se considerar, sim, no tratamento emocional, psicológico, nenhuma enfermidade, né? E deve-se considerar a questão de pecado não confessado. Sim, deve. Não vai ignorar a medicina, o médico vai se fazer exame, vai no médico, faz exame, mas deve-se considerar também a questão de pecado. E assim também no capítulo 34, né? Aí vem a indignação de Deus contra as nações, né? Como nós falamos aqui, fala um pouco sobre Jerusalém, é isso? E agora vai falar um pouco sobre as outras nações, que é o que nós temos aprendido. A espada do Senhor, versículo 6. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiro e de bodes, da gordura dos rins de carneiro, porque o Senhor tem sacrifício em Bozra, eu acho que é Bozra que lê isso aqui. Bozra, Bozra, e grande matança na terra de Edom. Eu percebo aqui que ele está fazendo aqui uma comparação, ó, de gordura, de sangue do cordeiro, né? De rins, né? E ainda fala de sacrifício, ou seja, lembre-se que lá nas ofertas que tinham lá no povo de Israel, existia vários tipos de ofertas. E algumas ofertas o sacerdote tinha uma parte e outra parte ia para Deus no sacrifício, né? Mas quando era sacrifício, que no sentido original aí, era holocausto, era tudo dado para Deus. Eu não fiz uma pesquisa, né, sobre esse texto aqui, mais aprofundado, mas aqui eu vejo a retratação clara de um sacrifício relacionado a holocausto, ou seja,
de uma entrega total a Deus. Então, usando aqui essa comparação, me parece que o ensino aqui é que a destruição desse inimigo será total, né? Vai arrebentar com tudo, ok? A vingança do Senhor, a espada do Senhor está na mão e vai ser devastador, ok? Versículo 8: porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Então, eles fazem males ao Sião por conta própria, eles vão fazer males a Sião porque Deus vai usá-los a fazer males a Sião, para corrigir Sião, mas não vão deixar de pagar o preço também, porque antes de serem escolhidos para serem ferramenta na mão de Deus, eles já pecavam, eles já eram idólatras, eles já faziam muitas coisas erradas. É isso, basicamente é esse a ideia, o texto, o capítulo 33 e 34, e me parece que vai seguindo assim em vários outros capítulos também, mas sempre tem alguma coisa nova para aprender ou alguma coisa importantíssima, né? Tudo é importante de conhecimento, né? Mas alguns conhecimentos que nos parecem mais profundo que o outro, e sempre vão ter essas recordações de algo que já aprendemos, de algo novo, e assim trazendo a memória e aprendendo algo novo da palavra do Senhor. E lembrando que essa didática da repetição é a didática de Deus. E você já se inscreveu no nosso canal? Você já nos ajudou se inscrevendo aqui embaixo no nosso canal? É só clicar aqui na palavra e se inscrever. Acabou. Em 10 segundos você faz isso. Nos ajuda a produzir, nos estimula, nos ajuda a produzir conteúdo e você também acaba sendo beneficiado, né? Se quiser dar o like, melhor ainda. E se quiser fazer comentários, seja comentários positivos ou negativos, nos ajudará. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.